Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estarmos aqui esta noite para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos caminhando, estudando a nossa terceira epístola de João, que é o tema da revista do quarto trimestre da editora Betel. E nós estamos estudando especificamente a lição de número 8, caminhando já para os finalmente desse trimestre. Quero desde já mandar o meu grande abraço a toda a editora Betel pelo brilhante trabalho que vem sendo feito, este ano, e ao pastor Alex de Melo Cardoso, que é o autor dessa revista, que também extraiu do seu livro, a terceira epístola de João. E ele é pastor presidente no Parque Esplanada, em Embu das Artes, em São Paulo. É um escritor, um teólogo, um servo de Deus que tirou 14 lições preciosas da revista, para a revista, do seu livro, ok? Quero desde já mandar meu agradecimento, meu abraço ao pastor Hermes Vieira Neto, que é o meu pastor presidente, e à pastora Ezi Batista. Para quem não me conhece, meu nome também é Hermes, eu sou xará do pastor Hermes, meu presidente. Eu sou aqui da cidade de Palmas, no estado do Tocantins, e sirvo a Deus na Assembleia de Deus Shalom. Estamos juntos pregando e levando a palavra de Deus, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, Vamos direto ao ponto. Vamos lá, lição de número 8. O verdadeiro discípulo, servo fiel, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Eu vou ganhar um tempo e vamos direto para os objetivos da lição. Ensinar que não se faz nada sozinho na obra de Deus. Mostrar os deveres do discipulador. Olha só como é importante isso. Motivar o discipulador a ser exemplo. Então, vamos para o texto de referência que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: ao presbítero que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa. Amém? A fraqueza de Diótrefes se revela em um dos pontos cruciais do desempenho do seu chamado. A fraqueza de Diótrefes é em desprezar os seus companheiros da obra. Diótrefes, você bem sabe, que era um obreiro em uma determinada igreja da Ásia, onde ela era presidida pelo pastor João, o apóstolo, e dirigida por Gaio, e auxiliada por Demétrio. Mas tinha esse obreiro que também buscava primazia em todas as coisas. E esse obreiro, ele tinha esse mau hábito de se levantar contra a liderança. A liderança do apóstolo João, por vezes, foi questionada ou simplesmente desprezada pelo um obreiro chamado Diótrefes. O erro principal de Diótrefes, dentre tantos, eu quero destacar um dos erros, é dispensar o trabalho em equipe. Diótrefes queria, como diz o apóstolo lá na terceira carta de João, que ele queria primazia em todas as coisas, eu queria ser visto. Eu não sei se você já viu aí na sua igreja, na sua comunidade, pessoas que querem e fazem de tudo para serem vistas. E se não, eles querem ser os primeiros em todas as coisas, E sempre agradecidos e emocionados no microfone, da igreja. Mas isso é uma fraqueza muito grande, porque na obra de Deus não se faz nada sozinho. Vamos andando.
Ao iniciar o trabalho em equipe, ao iniciar seu ministério, Jesus recrutou homens para a sua equipe ministerial. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 21. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também, dentro desse grupo, ele recrutou um homem que tinha um certo conhecimento em relação aos pescadores, que é o caso de Mateus. Uma boa equipe, ela é homogênea, ela tem várias pessoas de ambos os conhecimentos, para que a equipe esteja pronta para qualquer eventualidade, qualquer tarefa. Jesus procurou deixar a sua equipe bem homogênea, pessoas de todos os níveis sociais, para se envolver em um único empenho, levar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus. Veja bem, o termo discípulo do grego, que é matetes ou matetes, significa seguidor ou aprendiz. Se você é um seguidor, você é um aprendiz de Jesus. O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Ora, o aprendiz ele é necessário em todas as profissões. E tem uma profissão que é mãe de todas elas, é o professor. O professor é mãe de todas as profissões, mas em todas as profissões precisa-se de discípulo. E geralmente, o discípulo, quando ele é escolhido, é porque o seu líder, o seu discipulador, viu alguma coisa nele e acreditou no seu chamado e quer investir o conhecimento que ele tem. Pois um bom discipulador, ele não leva o seu conhecimento para a sepultura. Não, ele deixa o seu conhecimento através de outras pessoas. E isso também é uma forma de estar vivo, na lembrança, no ensinamento da palavra e na vida cotidiana. Aqui o Senhor Jesus trouxe pescadores, trouxe cobrador de imposto, ele trouxe homens do meio político, ele trouxe pessoas de todas as classes sociais para estar junto com ele, aprendendo para poder seguir em frente, pregando o reino de Deus. O apóstolo João, ele tinha um cuidado muito grande com os seus discípulos, mas esse discípulo chamado Diótrefes, ele tem uma dificuldade muito grande de relacionamento, e nós vamos ver isso na última lição, que é a saúde emocional, o equilíbrio emocional, e ele tinha uma dificuldade muito grande em desejar ser visto, aparecer, estar em evidência, e desprezando o trabalho em equipe. Um bom discipulador, ele prepara uma equipe bem homogênea, bem trabalhada, com pessoas de diversas naturezas, de diversos segmentos sociais, para estar junto no projeto. Ora, o projeto é a principal função do discipulador, fazer com que os seus discípulos se apaixonem pelo projeto e faça arder no coração deles. O 1.2 diz os discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si, principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas, como o sentimento de ciúme. Eu não sei se você já lidou na sua comunidade, na sua igreja, com pessoas ciumentas, líderes ciumentos, líderes que são mais do que centralizadores. Ele não deixa ninguém brilhar perto dele. Ele não deixa ninguém brilhar perto dele. E ora, todos precisam brilhar. É fundamental brilhar. Numa equipe, um líder deve deixar os liderados brilhar, ter seu momento de glória. Por quê? Porque o obreiro, ele vive de sonhos. Um líder tem que motivar seus obreiros a sonhar, para que eles estejam correndo atrás daquele objetivo e motivado. Uma equipe desmotivada é uma equipe vencida. Nós precisamos ser discipuladores produtivos, que faz com que a equipe que está em sua mão possa
produzir. E nesse processo, você deixa os discípulos brilharem também. É importante que os discípulos tenham confiança em você e sejam capazes de lhe defender em qualquer circunstância, em dar uma palavra a seu favor. Por quê? Honrar, na verdade, a honra, ela é mais ou menos assim, é na ausência. Você sendo um discipulador apaixonante, os seus discípulos, na sua ausência, eles vão lhe defender, eles vão para cima, eles vão com garra, eles vão com tudo. Para quê? Porque eles são apaixonados pelo seu líder e sabem que o seu líder é capaz de fazer qualquer coisa por eles. Então, você, discipulador, você líder, seja na igreja, no trabalho, na oficina, onde quer que seja, se você tem discípulos em sua volta, faça com que esses discípulos continuem sonhando e correndo atrás e trabalhando e motivado, pois a motivação é o motor principal para uma vida de sucesso. Jesus não sentia ameaçado por seus discípulos, mas estimulava a fazer obras maravilhosas ao dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Ora, hoje, com certeza, nós fazemos obras maiores do que Jesus fez em quantidade, né? Hoje nós cruzamos o Brasil em apenas um dia ou em 5 horas de avião. Hoje nós conseguimos falar para 10, 100, 50, 1 milhão de pessoas em uma vez só. Então, essas obras que Jesus mandou nós fazermos era para nós estarmos motivados. Ele não sentia ciúme em deixar nenhum discípulo aparecer. Pelo contrário, quando um discípulo voltava fracassado da sua missão, ele ensinava o caminho da vitória. E todo líder apaixonante, ele precisa acolher os seus discípulos quando se sentem derrotados e motivá-lo a ir para mais uma batalha, ok? Então, não deixe a sua equipe sofrer e nem arder de ciúme. O ciúme é a véspera do fracasso e provoca o desamor. E aí, a gente tem uma equipe doente, uma equipe sem frutificar. Você já viu árvore que não dá fruto? Que é natural que ela dê fruto, mas você olha para aquela árvore e diz: essa árvore não vai dar fruto. Então, é assim a vida. Nós precisamos motivar os nossos liderados a dar muito fruto, tá ok? Discipuladores confiáveis. Justamente, quem não é confiável um dia será exposto e todos conhecerão sua má índole. Ora, qual era o discípulo de Jesus que se tornou uma pessoa não confiável? Judas Iscariote. Apesar dos deslizes de Pedro, dos deslizes da sua índole, do seu caráter, das suas negações, da sua fraqueza, da sua oscilação de caráter, mas ele era um discípulo confiável. Mas Judas não era uma pessoa confiável. Judas era uma pessoa que não inspirava confiança nele. Nós precisamos entender uma coisa, que a confiança é um elo de ligação muito forte entre discipuladores e discípulos. Quando os discípulos perdem, quando as ovelhas perdem a confiança no seu líder, no seu pastor, ou em algum obreiro da igreja, é hora de você, obreiro ou obreira, colocar a viola no saco e caçar outra freguesia. Porque sem confiança, você não vai dar conta de trabalhar. É fundamental a confiança na vida do ministério, da igreja, dos pastores, dos líderes. É fundamental. Sem confiança, como que você vai gerir o povo? Não tem jeito. Então, nós precisamos ser discipuladores confiáveis e gerar
discípulos confiáveis, que você pode depositar nele, que ele não vai lhe decepcionar, como foi o caso de Diótrefes. Tópico 2. Apacentar o rebanho. Não é apaucentar, é apacientar. Apacentar, apacentar, apacentar o rebanho. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial, apacentar suas ovelhas. Está lá em João 21. Se você quiser conferir, é interessante você conferir, porque nesse gancho aqui Deus vai te dar uma palavra para domingo, para a tua próxima lição. Jesus questiona Pedro 3 vezes. Após Jesus aparecer, eles estavam pescando. E depois Jesus está na beira da fogueira, e lá tem um peixinho, e eles pescam, traz muito peixe. E Jesus questiona, já Jesus ressuscitado, questiona Pedro. Pedro, tu me amas? Eu penso, Pedro comendo o peixinho. Sim, Senhor, eu te amo. Passa mais um pouquinho. Jesus disse, Pedro, tu me amas? Jesus disse, Senhor, sim, eu te amo, e comendo o peixinho dele. A terceira vez, Jesus disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo. Ora, Pedro era um homem confiável, ele só estava desmotivado. Mas Jesus apareceu para motivar Pedro. E quando Pedro declara, Senhor, tu sabes tudo, ele está dizendo, Senhor, eu estou desmotivado, Senhor, eu estou sem pique, Senhor, eu não estou com coragem. Você vai encontrar uma ovelha, um líder, um liderado seu, desmotivado. Você vai encontrar. Mas tem uma palavra de ânimo para essa pessoa, porque ela não deixou de ser confiável e nem deixou de ser um homem, uma mulher de Deus. Ele continua sendo, ele só está desmotivado. E Jesus disse, Pedro, apacienta as minhas ovelhas. E Pedro foi apacientar as ovelhas. Ora, o maior trabalho, o maior galardão que você vai receber no céu é esse. Cuidar das ovelhas de Jesus, apacientar o rebanho, ensinar, cuidar, visitar, se preocupar com as ovelhas, pegar o celular e você pegar assim o celular, olhar o grupo da igreja e ver quem é que está apagadinho, quem é que está sem brilho, quem é que está sem prazer, uma pessoa que sumiu da igreja, né? E você dizer, oi fulano, cadê você? Esses dias eu vi uma dinâmica muito interessante na igreja, lá em Belém do Pará. Os jovens foram visitar alguns jovens que estavam distanciados da casa de Deus. Já não estavam mais indo para a obra, mas não estavam desviados, só estavam desmotivados. E eles levaram uma pizza, faltando um pedaço da pizza. E naquele pedaço eles colocaram, o pedaço que falta é você. Olha que mensagem linda! E nós precisamos ter essa sensibilidade de ver dentro do rebanho como é que está as ovelhas, quem está desmotivado, o que está acontecendo, e dar uma palavra que impulsione essa pessoa, apacientar essa pessoa, oh, glória a Deus, aleluia, e dizer, a parte que falta é você, aleluia. Ser cuidadoso, Pedro tinha a ordem de Jesus em seu coração e doutrinou os demais discípulos que exerciam cuidado e direcionamento às ovelhas de Cristo. É dever daqueles que estão nesta função exercer o seu chamado com o compromisso de alimentar, proteger, guardar, defender e ensinar as ovelhas que estão sob seu cuidado. Ora, de alguma forma, as ovelhas estão ao seu cuidado, não é só aos cuidados do pastor. Você que é líder de departamento na sua comunidade evangélica, ou em qualquer outro lugar, qualquer empresa, essas pessoas dependem de você, que você é o líder. Essas pessoas, você precisa saber como é que elas estão. Por que esse vendedor não está produzindo como ele produzia antes?
O que está havendo com aquele funcionário que só chega atrasado? O que está havendo com aquele funcionário que não conversa com ninguém, não tem, vive de cara baixa? Tem alguma coisa errada e é dever seu alimentar, proteger, guardar, defender e ensinar. E nós que somos chamados para esta obra, devemos estar com os ouvidos atentos. Agora aqui no tópico 2, tem o 2.2 de ser voluntário. Eu não concordo muito com essa ideia de voluntário na obra de Deus. Você pode ser voluntário na empresa, na ONG, na associação, no instituto, no hospital, onde você quiser ser. Mas na igreja você não pode ser voluntário. Se você tem um chamado de Deus, você não é um voluntário. Você vai sem ser voluntário. Veja o que diz o autor. Ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade. Por isso, Pedro os exorta a não apacentar as ovelhas por força. Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente. E esse trabalho voluntário, aqui ele não tem nada a ver com voluntário de associação, de cooperativismo, não. Mas um voluntário que ele não é obrigado, mas que ele tem um chamado de Deus e ele vai mesmo sem querer ir. Ele não resiste ao chamado do Senhor para aquela tarefa. Ele vai porque ele tem esse chamado no seu coração. E nós somos chamados por Deus. Nessa obra nós não somos voluntários, nós não vamos quando queremos, não, nós vamos mesmo sem querer, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos batizou no seu Espírito, o Senhor nos selou com a sua promessa. Então agora eu não posso fazer da igreja uma cooperativa, não. A igreja é o celeiro da obra de Deus e eu tenho um chamado, e ainda que minha carne não queira, eu vou fazer a obra de Deus. Está entendendo? A diferença de chamado para voluntário. Voluntário é cooperativismo. Você vai quando pode, quando quer, ou quer se sentir bem, você vai. Mas você que é chamado na obra, você não vai somente quando você quer. Você vai mesmo sem querer. E não é ninguém que te força, é o Espírito que te chama. É Ele que te impulsiona. Quando o Senhor chamou Paulo não queria fazer a obra, estava em outra direção, mas Deus o chamou. E ele entendeu o chamado de Deus. Nós também devemos ter sensibilidade do Espírito para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Buscar o dom do discernimento para discernir as coisas de Deus. Hoje no Brasil está uma verdadeira crise de dons. Todo mundo quer revelar, todo mundo quer mídia e esquece do dom do discernimento. O dom do discernimento é que dá a direção para você. É Ele quem te orienta, o discernimento. E é Deus, em Cristo Jesus, quem te dá esse dom. Ter ânimo. O caráter de Diótrefes impedia de ser um verdadeiro discípulo, pronto a atender os anseios do rebanho. Veja o que diz Josué capítulo 1 e 9. Vamos aqui. Josué capítulo 1 e 9. Eu estou usando a revista King James, mas na maioria das leituras, todas elas são iguais nessa parte, esse trecho aqui. 1 e 9. Vamos entrando aqui, primeiro dos livros históricos. 1 e 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ora, irmãos, esse discípulo é um discípulo que andou sempre perto do seu líder. É um discípulo que defendeu e trabalhou para o seu líder. É comum
na obra de Deus, aquelas pessoas que gostam de estar perto do líder serem taxados de puxa-saco. É comum, mas você não é um puxa-saco. Você só gosta de estar perto do seu líder. E não tem pecado nenhum nisso. Tem pecado nenhum nisso. Você gostar do seu líder. Estar perto do seu líder. Agora, cuidado para não sufocar o líder, né? Cuidado, né? Também tem gente que gruda aqui eu te falar. Então, estar perto do seu líder como Josué esteve. E agora Deus está dizendo para Josué, o teu líder se foi. A obra agora é com você. Então, tem bom ânimo. Levanta a cabeça e vai trabalhar, porque a terra é grande e precisa ser conquistada. Ok? Então, ter ânimo é fundamental. O tópico de número 3, ser o exemplo. É aqui que muita gente corre, né? Da responsabilidade. Ser visto ou ser taxado por exemplo dos fiéis. Eita! Ser o exemplo não é fácil. Ainda mais em um mundo conturbado como o nosso, de uma igreja conturbada como a nossa. Não é fácil. Você entra na internet aí, nos TikTok da vida e outros canais a mais aí, você vê tanta aberração de banho de azeite a ficar rodopiando dentro da igreja, de banho de azeite a ficar rodopiando, cuspir água dentro da boca da outra pessoa e por aí vai. Adivinhação satânica de todo que é tipo. Ser o exemplo dos fiéis, eu acho que está muito fácil. Não está difícil não. Está muito fácil. Muitas pessoas pensam que é difícil, mas do jeito que está indo aí o evangelho, está muito fácil, meu irmão. Vamos lá? Um discípulo dominado pelo sentimento de insegurança não é um bom exemplo. Diótrefes escondia sua fraqueza agindo com forte domínio sobre os irmãos daquela igreja local. O que Pedro claramente condena em sua carta. Para ser exemplo, um bom discípulo tem de cumprir os critérios alencados pelo apóstolo, entre os quais cuidado, vontade e ânimo. Cuide como que você cuida da menina dos olhos de Deus. Tenha vontade de fazer a obra. Tenha ânimo para ir à frente. Ser livre de ganância. Olha, a ganância hoje em dia, dentro e fora da igreja, tá uma coisa assim vergonhosa. Vergonhosa. Tá de se fazer vergonha, né? Como diz o Boris Casoy. Isto é uma vergonha. Pastores gananciosos, obreiros gananciosos, líderes gananciosos, e vai descendo, cantores exploradores, que fazem, gente de toda a natureza, que fazem do púlpito um balcão de negócio e da igreja uma feira. Tá bem assim a coisa. O termo ganância no grego significa avidez pelo lucro ilegítimo ou lucro fácil. O caráter de Diótrefes estava contaminado por sua fraqueza, sede de poder, egoísmo, maldade, rebeldia, desrespeito às autoridades eclesiásticas e ganância. E esse comportamento, esse sentimento de Diótrefes não está longe, ele está presente hoje dentro da igreja brasileira. Esse sentimento, há muitas igrejas que são lideradas por verdadeiros Diótrefes, homens mais amantes de si do que de Deus. Ele queria tirar proveito da obra, colocando-se como prioridade em tudo, agindo contrariamente ao que Jesus ensinou. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. O maior servirá ao menor. Aí, quando chega na hora de exercer a humildade, aí o irmão, a irmã, bota os espinhos para fora e começa a dizer, eu tenho tanto tempo de crente. Ora, tempo de crente só te dá mais responsabilidade, neném. O tempo, quanto mais tempo de crente você tem,
mais responsabilidade você tem. Você não tem nenhuma prioridade por você ter muito tempo de crente, não. Pelo contrário, as suas obrigações aumentam, porque você não pode estar errando, tá? Porque o erro do líder, o erro do crente, o mundo não perdoa, tá? O mundo não perdoa o erro do crente. O erro do crente, ele é mais cobrado pelo mundo porque o crente conhece a verdade. Então, quanto mais tempo de crente você tem, fique sabendo, mais responsabilidade você tem. Prestar contas. Diótrefes não prestar conta do seu ministério ao seu líder, o apóstolo João. Aliás, nem recebia João. Você já viu um obreiro que não recebe o pastor na sua casa? Você já viu o tipo de crente por aí que não recebe o pastor na sua casa? E faz questão de sair proclamando por aí que não recebe o pastor, que o pastor tentou ir na sua casa e você não recebeu, bateu no portão e você não atendeu? Que tipo de crente é esse? Que tipo de ovelha é essa? Eu não quero uma ovelha dessa para mim, não. Deus me defenda. Eu gosto da casa dos crentes, eu ando nas casas dos crentes, e 99% dos crentes da minha igreja, eu sei onde moram. Tá? E nós somos muitos, somos mais de 500 crentes. Então, veja só, Diótrefes era esse obreiro da oposição. Tudo que se ia fazer, ele torcia para dar errado. Deus designou líderes para a igreja e líderes sobre líderes que devem ser respeitados. Respeite os obreiros, respeite os líderes da sua igreja. Se você tem um ministério itinerante, você canta, você prega, avisa o seu pastor. Eu ainda hoje, na idade que eu estou, eu digo, meu pastor, está assim a minha agenda. Eu queria a sua bênção. Vai que você vai num lugar, acontece alguma zica, e seu pastor não está sabendo. Ou você vai para um lugar, quando você está lá, chega o seu pastor, e ele diz, opa, uai. Nós precisamos prestar conta aos nossos líderes, para dar exemplo aos nossos liderados. Receber a coroa da glória, a recompensa para os verdadeiros discípulos que honram seu chamado. Pedro encerra sua palavra dizendo, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro 5:4. O cuidado, a fidelidade, o espírito voluntário do exercício de ministério cristão, o sincero interesse em ser uma influência saudável e edificante aos que estão diante de nós, não passam despercebido pelo sumo pastor. Esse sentimento não passa despercebido pelo Espírito Santo. Se você tem o cuidado de que seu exemplo dentro da igreja, na obra de Deus, você tem cuidado com a sua vida pessoal, com a sua vida eclesiástica, você respeita as moças da igreja, os rapazes da igreja, os homens casados, as mulheres casadas, e você tem um cuidado com sua vida social, você não anda postando coisa por aí, indecente e imoral, né? Eu não concordo um obreiro ou uma obreira postar um vídeo, uma foto na beira da praia de tanga, de sunga, de biquíni, seja de que jeito for. Se você quer ficar, fique, mas precisa mostrar para o mundo inteiro ver? Ora, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso ser o exemplo dos fiéis. A intimidade tem que ser vivida na intimidade e não no público, tá? Então, tome cuidado com a sua vida. Você que já tem um chamado na obra de Deus, você que foi capacitado pelo Espírito Santo, você tem um chamado do Senhor para servir nessa obra, e você não é um voluntário, você é um servo de Deus, e você é o exemplo dos fiéis, como o apóstolo Paulo passou para Timóteo. Timóteo, apesar da sua pouca idade,
ele era, o apóstolo Paulo exigiu dele, sê tu o exemplo dos fiéis. E nós precisamos, irmãos, ser o exemplo dos fiéis. E maturidade não tem a ver com idade. Tem muita gente aí de boa idade que é imaturo. Tem muita gente aí de pouca idade que tem uma percepção da vida muito grande e uma maturidade para gerir problemas e resolver situações complicadas e entender o chamado do seu líder. Porque, por falar em chamado de líder, na verdade, tem líderes que eles têm uma visão tão grande, que você tem que subir nos ombros dele para você acompanhar, senão você não acompanha. Tem líderes que têm um chamado tão lindo, tão bonito, que nós, liderados, às vezes não conseguimos compreender a visão dele. E eu tenho que subir nos ombros dele, para me botar minha vista na mesma visão que ele está. E isso não é errado. É porque tem pessoas que Deus coloca em nossa vida que tem um chamado muito lindo, muito grande. E se você tem alguém, um líder, que você sabe que ele tem um chamado muito grande, se aproxime dele, apoie ele, ajude-o na obra, seja você o exemplo dos fiéis, seja sincero, seja confiável e vá à frente, meu irmão, fazendo essa obra que sua hora vai chegar e Jesus vai te honrar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê uma boa lição para domingo, professor querido, que nos acompanha. Eu espero que meu comentário tenha te ajudado em alguma coisa. Eu não tenho muito conhecimento, mas o pouco que eu tenho eu te dou e de graça. Eu só gostaria de lhe pedir aquele like da fé, se possível, compartilha e faz um comentário para nos motivar, ir mais longe e bem distante levando a palavra do Senhor, pois eu amo fazer a obra de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe você e lhe dê a paz.